Olá, eu sou o Diego. E eu sou a Rebeca. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Então, pessoal, durante o Maranhão Imperial, a sociedade era guiada por ideais de racionalidade científica, o que utilizava a educação como uma ferramenta para modernizar as cidades e moldar novos costumes. Nesse contexto, a figura feminina ela era restrita ao papel de mãe, esposa e dona de casa, sob uma estrutura de submissão ao pai e também ao marido. Havia uma divisão social nítida, na qual as filhas da elite elas frequentavam escolas particulares para aprender habilidades como francês, piano, dança e também aritmética. Com isso, a Igreja Católica ela desempenhava um papel central na formação feminina, utilizando o ensino como um instrumento de domesticação das consciências para reforçar o modelo social vigente. Hoje vamos viajar no tempo para o Maranhão Imperial no século XIX, uma época de efervescência cultural, econômica e de profundas contradições sociais. Mas no meio disso tudo, onde estavam as mulheres? O que aprendiam as meninas e jovens maranhenses naquele período? E recebam com muito carinho os pesquisadores e historiadores César Augusto Castro e Rosiane de Moraes Martins Dutra. Olá, meu nome é César Augusto e eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão. Organizei publicações importantes sobre a legislação e a instrução pública no Maranhão durante o Império, incluindo aspectos da educação feminina. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Rosiane e sou pesquisadora. Em específico, eu pesquiso as instituições para a infância no Maranhão e na infância das meninas no Asilo Santa Teresa, que foi o período que durou ali entre 1850 até 1870. Estamos muito felizes pela presença de vocês, mas voltando um pouco ao nosso assunto, professor César, poderia nos dizer se havia diferença entre a educação oferecida em São Luís e a oferecida no interior da província? Sim, havia diferenças significativas entre a educação oferecida em São Luís e a oferecida no interior do Maranhão durante o período imperial. Essas distinções eram marcadas por fatores geográficos, econômicos e também pela concentração de investimentos. Então, professora Rosiane, qual era o principal objetivo da criação do Asilo Santa Teresa no Maranhão Imperial? Então, o objetivo central era amparar e educar meninas que fossem pobres e órfãs, para integrá-las à sociedade como cidadãs úteis. Na prática, isso significava que eles queriam formá-las para os papéis sociais de mães, esposas e até mesmo donas de casas, além também de prepará-las para o serviço doméstico remunerado, como uma forma de garantir sua sobrevivência e também evitar vícios como a vadiagem ou até mesmo a prostituição. Ok, e como a educação oferecida às meninas pobres no asilo se diferenciava da educação das filhas da elite na época? Então, enquanto as filhas da elite elas estudavam em escolas particulares aprendendo francês, piano, dança e aritmética avançada para serem anfitriãs da alta sociedade, as meninas do asilo recebiam uma instrução voltada para a domesticidade, em que o currículo incluía primeiras letras de doutrina cristã e prioritariamente trabalhos de agulha, no caso costura, e economia doméstica, como cozinhar e lavar. Então, prosseguindo com o professor César, em que momento e como surgiu a possibilidade das mulheres maranhenses se tornarem professoras de magistério? A mulher maranhense se tornou professora no século XIX não por uma busca de libertação feminista, como na atualidade, mas porque o Estado precisava de uma mão de obra barata e a sociedade viu no magistério uma fórmula de manter as mulheres em uma atividade. Essa atividade podia reforçar valores de cuidado, mas também da moralidade cristã. E quais eram as categorias de meninas atendidas pela instituição, professora Rosiane? Então, o asilo atendia 3 grupos distintos, que eram as numerárias, que eram meninas mantidas pelos cofres da província, geralmente órfãos ou em situação de extrema pobreza, as pensionistas, que eram aquelas cujos pais ou tutores pagavam uma mensalidade pela sua manutenção e educação, e também as supranumerárias, que eram meninas mantidas pelo Tesouro Público, que aguardavam a abertura de uma vaga definitiva. E de que maneira a religião influenciava a rotina e a formação das asiladas?
A religião, ela era o pilar da moralidade e do controle das condutas, e a rotina, ela era marcada por práticas religiosas obrigatórias, sendo a primeira e a última atividade do dia, o que incluía a reza do texto dedicado a autoridades como o imperador e o presidente da província. E a educação religiosa, ela visava garantir que as meninas fossem submissas e puras, que são características consideradas essenciais, para uma futura esposa cristã. E por fim, como era exercida a autoridade e a disciplina dentro do asilo? Então, a estrutura, ela era patriarcal e rígida, e embora houvesse mestras e uma regente superiora, a direção máxima continuava sendo masculina, porque o diretor, ele deveria inspirar a autoridade de pai e impor o respeito. E a rotina era estritamente cronometrada para evitar a ociosidade, o que utilizava mecanismos de vigilância e punição para garantir a docilidade e a hostilidade das internas. Professor César, como a sociedade reagia à ideia de mulheres exercendo atividades intelectuais ou públicas no ambiente doméstico? Para a elite, a educação intelectual da mulher era aceita apenas até o ponto em que ela se tornasse uma companhia agradável para o marido. Se essa mulher demonstrasse interesse profundo por política, ciência ou filosofia, era vista com estranheza ou sem feminilidade. A única atividade pública amplamente aceita era o magistério. A sociedade reagia positivamente a essa atuação intelectual porque via como uma extensão da maternidade. Ensinar as crianças era considerado um instinto natural feminino. Assim, ser professora era uma forma de exercer uma atividade intelectual sem romper totalmente os valores domésticos. Mesmo quando as mulheres exerciam atividades intelectuais, a sociedade impunhava um controle rigoroso. No asilo Santa Teresa, por exemplo, a educação visava especificamente evitar que a pobreza levasse as meninas ao espaço público sem supervisão. A reação social à mulher no espaço público era de medo. Temia-se que a liberdade feminina levasse à desordem da família e, consequentemente, da nação. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Quero agradecer aqui ao professor César, à professora Rosiane por terem aceitado o nosso convite e obrigada por você, ouvinte, também nos acompanhar nessa jornada pela história maranhense. Eu sou Diego. E eu sou Rebeca e este foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima! Fique agora com os nossos comerciais. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? Destruído. Aí, seus pela-saco, quem foi que pegou meu desodorante? Ih, se liga, você acha mesmo que alguém aqui quer ficar com cheirinho igual o seu? Tá bom. Boa. A sua irmã não reclama do cheiro. Pelo contrário. Ei, Rafa, come Snickers. Por quê? Porque você dá muito chilique quando tá com fome. Melhor? Melhor. Boa. Você não é você quando tá com fome. Snickers, uma barra de chocolate amendoim e caramelo que mata sua fome. O São Francisco nos abençoa com suas águas de fé e a nossa gente boa com a sua esperança. Manda o trabalho pra ver o amanhã de pé. Berço do violão, bossa nova e de tantas rainhas, Nossa Senhora das Grotas, Marias, Luzias e Vetinhas. Meu terreiro, meu pedaço de mundo inteiro, minha flor, meu espinheiro, minha canção, poesia, minha tristeza, alegria. Juazeiro da Bahia, Juazeiro, Juazeiro. O São Francisco nos abençoa. Danone apresenta Danoninho Ice. Já sabe da novidade? Danoninho Ice voltou. Agora no sabor sorvete de morango e de creme. É muito fácil de fazer. É só apagar a pazinha, colocar no congelador e tá pronto o sorvetinho. Danoninho Ice. Agora no sabor sorvete de morango e de creme. Experimente.